Cada dia, mais de 2.000 millones de personas recalientan sus sobras sin pensarlo dos veces. Es un gesto automático, casi invisible. Abrir el refrigerador, colocar la comida en el microondas o en la estufa, calentarla hasta que humea y asumir que si está caliente, entonces es segura. Pero esa suposición, tan común como peligrosa, podría estar ignorando algo mucho más profundo que la simple temperatura de los alimentos. Existe um dato que os investigadores em saúde pública repetem com preocupação. Aproximadamente 1 de cada 6 casos de câncer em el mundo está relacionado com fatores dietéticos, incluindo não só o que comemos, sino também como se almacena, se processa e se recalienta a comida a lo largo del tempo. Informes publicados em revistas científicas de oncologia clínica han señalado además que los hábitos alimenticios deficientes se encuentran entre los principales factores de riesgo modificables para el cáncer a nivel global, solo por detrás del consumo de tabaco. Esto no significa que um alimento específico cause câncer de forma directa, sino que a exposição repetida a certos compuestos a lo largo de los años puede influir em processos biológicos mais profundos. La mayoría de las personas nunca piensa en el recalentamiento desde esta perspectiva. Se trata de comodidade, de rotina, de aprovechar lo que já está cocinado. Sin embargo, dentro de ciertos alimentos, cuando se enfrían, se almacenan durante horas o días y luego se vuelven a calentar. Ocurren reacciones químicas silenciosas. No hay olor, no hay sabor extraño, no hay señales evidentes, pero a nivel molecular, grasas, proteínas e carboidratos podem transformar-se em compostos secundários que interactúan de forma distinta com o organismo humano. Mi nombre es Dra. Patricia Leite. Durante mais de 15 anos, me he dedicado ao estudo da bioquímica nutricional e a compreender como os processos de cocção, almacenamento e recalentamento modificam a estrutura de los alimentos e como esses cambios podem relacionar-se com a saúde humana em largo prazo. Mi objetivo não é promover el miedo ni los extremos alimentícios, sino explicar com claridade lo que a ciência já ha documentado sobre estes processos. Para preparar esta informação, he revisado uma grande quantidade de estudos revisados por pares em áreas como a química de alimentos, a toxicologia, a ciência agrícola e a oncologia. La intenção não é abrumar-te com términos técnicos, sino traducir lo que já se conoce en la investigación científica a un lenguaje comprensible y útil para la vida diaria, porque esto no trata de pánico, sino de conocimiento aplicado. Antes de entrar en los alimentos específicos, es necesario entender 3 procesos fundamentales que ocurren cuando la comida se cocina, se almacena y se recalienta. En primer lugar, la oxidación. Quando as grasas e proteínas estão expostas ao oxígeno durante o almacenamento, começam a degradar-se lentamente. Al aplicar calor novamente, estas estruturas já alteradas podem romper-se em compostos secundários que se han estudiado por sua possível interação com processos celulares. Em segundo lugar, a reação de Maillard. Esta reação é a responsável do color dourado e o sabor característico de muitos alimentos cocinados. Sin embargo, quando proteínas e açúcares se sometem repetidamente a altas temperaturas, podem generar-se compostos chamados produtos finales de glicação avançada. Diversas investigações han relacionado a acumulação de estes compostos com processos inflamatórios em el organismo, los quais estão sendo estudiados por sua possível relação com enfermedades crônicas. Em terceiro lugar, a formação de nitrosaminas. Alguns alimentos contêm nitratos naturais, que durante o almacenamento podem transformar-se em nitritos. Bajo ciertas condições, especialmente com o calor, estes nitritos podem convertir-se em nitrosaminas, compuestos que han sido clasificados em la literatura científica como sustancias de preocupação por sua atividade biológica em estudos experimentales. Em resumo, 3 mecanismos principais devem ter-se em mente: oxidação, glicação avançada e formação de nitrosaminas. Não são conceitos abstractos, sino processos químicos reais que podem ocorrer em la cocina cotidiana sem que nadie los note. Com esta base, podemos começar a analisar o primeiro alimento, um alimento que forma parte de la vida diária de miles de milhões de pessoas em todo o mundo, um alimento simples, básico e aparentemente inofensivo, el arroz.
El arroz cocido é um dos alimentos mais consumidos do planeta. Se estima que mais de 3.000 milhões de pessoas dependem de ele como fuente principal de energia diária. Em praticamente todas as culturas existe a costumbre de cocinar grandes quantidades de arroz e guardar as sobras para recalentarlas mais tarde. É práctico, econômico e eficiente. Sin embargo, lo que ocurre después de la cocción es lo que rara vez se discute. Cuando el arroz se enfría y permanece almacenado, su entorno interno cambia. Bajo ciertas condiciones, es posible que bacterias presentes de forma natural en el arroz crudo sobrevivan al proceso de cocción en forma latente. Se el arroz cocido se deja a temperatura ambiente durante demasiado tempo ou não se refrigera adequadamente, estas bactérias podem ativar-se e começar a multiplicar-se. Aunque o recalentamiento pode reduzir parte da atividade bacteriana, alguns compuestos produzidos durante o almacenamiento podem permanecer estáveis ao calor. Isto significa que o problema não sempre está em recalentar em si, sino em lo que sucede durante o tempo que o alimento passa entre a cocção inicial e o segundo consumo. A investigação em seguridade alimentária ha identificado que certos micro-organismos associados ao arroz podem produzir toxinas resistentes ao calor quando o almacenamento não é adequado. Estas toxinas não sempre se eliminam completamente com o micro-ondas ou a estufa, lo que ha llevado a los científicos a estudar com mais detalhe os riscos del manejo incorrecto del arroz cocido. Además de esto, existe outra dimensão relacionada com os carboidratos. Quando os alimentos ricos em almidão se enfriam e se recalientam repetidamente, podem produzir-se cambios químicos em sua estrutura. Bajo certas condições de alta temperatura, alguns compuestos como a acrilamida han sido estudiados em laboratório e evaluados por agências internacionais devido a sua possível relevância em la exposição dietética a largo plazo. Nada de esto significa que o arroz sea um alimento peligroso em si mesmo. Sigue sendo um dos pilares da alimentação mundial. O enfoque aqui não é eliminarlo, sino compreender como o almacenamento e o recalentamiento podem influir em suas transformações químicas. E com esto em mente, o análisis continua hacia o seguinte alimento, donde as proteínas animais começam a mostrar cambios mais complejos quando se sometem a processos de recalentamiento repetido. El siguiente alimento es uno de los más consumidos en el mundo moderno, especialmente en dietas enfocadas en salud, pérdida de peso y alto rendimiento físico. Se trata del pollo cocido, una fuente de proteína que millones de personas consideran segura, ligera y esencial en su alimentación diaria. El pollo es recomendado por médicos, nutricionistas y entrenadores personales en prácticamente todos los países. Se prepara em grandes cantidades, se guarda em refrigeradores e luego se recalienta sem maior preocupação. Para a maioria das pessoas, este hábito parece completamente inofensivo, incluso saludável. Sin embargo, lo que ocurre a nível molecular quando o pollo se somete a calor por segunda vez é um processo muito mais complexo de lo que normalmente se imagina. Quando as proteínas de origem animal, especialmente as presentes em el tejido muscular do pollo, se exponem a altas temperaturas durante a cocção inicial, sua estrutura cambia de forma permanente. Este processo é normal. Pero quando esse mesmo alimento já cocido se enfria, se almacena e luego se recalienta nuevamente, comienza uma segunda série de transformações químicas conhecidas como oxidação de proteínas. Durante este processo, podem formar-se compuestos chamados aminas heterocíclicas, conhecidas como HCA por suas siglas em inglês. Estas substâncias não são um tema novo em la investigação científica. De hecho, han sido ampliamente estudiadas durante décadas devido a sua possível relação com o desenvolvimento de mutações celulares bajo ciertas condições de exposição. Uma vez ingeridas, estas substâncias podem ser metabolizadas por el hígado, dando lugar a compuestos altamente reactivos que têm a capacidade de interactuar com o ADN. Quando estas interações ocorrem, existe a possibilidade de que se produzam alterações em la estrutura genética de las células. Estas alterações, se afetam genes clave relacionados com o controle do crescimento celular, podem formar parte de los primeiros passos em processos biológicos associados ao desenvolvimento do câncer.
Diversos estudios han analizado la relación entre el consumo frecuente de carnes bien cocidas o recalentadas y ciertos tipos de cáncer. Una investigación publicada en la revista Carcinogénesis encontró asociaciones estadísticas entre el consumo habitual de aves recalentadas y un aumento en el riesgo de cáncer colorectal. Aunque estos estudios no prueban una relación directa de causa única, sí muestran patrones consistentes que han llamado la atención de la comunidad científica. Otra investigación realizada por la Escuela de Salud Pública de Harvard observou que o consumo frequente de carnes processadas ou recalentadas estava associado com um maior risco de câncer de pâncreas, uma das formas mais agressivas de câncer, com taxas de supervivência relativamente baixas. Estes hallazgos não significam que o pollo seja peligroso por si mesmo, sino que certos métodos de cocção e recalentamento podem influir em la formação de compuestos que estão bajo estudio científico contínuo. Además de las aminas heterocíclicas, existe outro processo importante que ocorre quando o pollo se recalienta repetidamente. Se trata de la oxidação de lípidos, donde las grasas presentes em el alimento começam a descomponer-se em subproductos como el malondialdehído e el 4-hidroxinonenal. Estes compuestos han sido ampliamente investigados por sua capacidade de interactuar com estruturas celulares e generar estresse oxidativo. O estresse oxidativo é um estado em que as células do corpo experimentam um desequilíbrio entre radicales livres e mecanismos de defesa antioxidante. Quando este desequilíbrio se mantém durante largos períodos, pode contribuir a processos inflamatórios crônicos, os quais estão sendo estudiados como um dos fatores implicados em diversas enfermidades, incluindo o câncer. É importante entender que estes processos não ocorrem de forma aislada nem imediata. Não se trata de um solo alimento ou uma sola comida. Se trata da acumulação repetida de pequenas transformações químicas ao longo do tempo, especialmente quando os mesmos alimentos se cocinam, almacenam e recalientam de forma constante. El pollo, por sua natureza proteica, é particularmente sensível a estes cambios quando se expõe a altas temperaturas mais de uma vez. Esto não lo convierte em um alimento que deva ser eliminado de la dieta, pero sí plantea a importância de considerar como se maneja depois de sua cocção inicial. Com isto em mente, o análise se desplaça hacia um grupo de alimentos que muitas pessoas consideram incluso mais saludáveis, especialmente quienes seguem dietas equilibradas ou enfocadas em el bienestar cardiovascular. Sin embargo, seu comportamento químico tras o almacenamento e recalentamento é menos conhecido, e em alguns casos, mais complexo de lo que parece a simple vista. Entre os alimentos mais recomendados por profissionais de la saúde, especialmente em dietas para melhorar a energia, a circulação e a saúde general, se encontram as verduras de hoja verde. Dentro deste grupo, a espinaca ocupa um lugar destacado. É rica em hierro, folatos, magnésio e antioxidantes naturais, e durante anos ha sido considerada um símbolo de alimentação saudável. La espinaca, junto com outros vegetales como la remolacha, el apio, la lechuga e la acelga, contiene de forma natural compuestos chamados nitratos. Em condições normais, estes nitratos não representam um problema. De hecho, em sua forma natural, pueden desempenhar um papel beneficioso en la regulación de la presión arterial y la salud cardiovascular. El problema comienza cuando estos alimentos se cocinan, se almacenan y luego se recalientan. Uma vez que a espinaca cocida permanece em um refrigerador durante várias horas ou dias, se produzem cambios biológicos e químicos dentro de sua estrutura. Durante este tempo, bactérias naturais presentes em los alimentos podem começar a transformar os nitratos em nitritos. Este processo não é visível nem altera necessariamente o sabor do alimento. Quando a espinaca que ha passado por este processo se recalienta, os nitritos podem reaccionar com outros compostos presentes em el alimento ou incluso em el sistema digestivo. Em determinadas condições, estas reacções podem dar lugar à formação de nitrosaminas, um grupo de compostos que han sido ampliamente estudiados por sua potencial atividade biológica.
Las nitrosaminas han sido identificadas en la literatura científica como sustancias de preocupación debido a su comportamiento en estudios experimentales, donde se ha observado que algunas de ellas pueden interactuar con el ADN y producir cambios celulares bajo ciertas condiciones de exposición. Por esta razão, organismos internacionais de saúde han analisado cuidadosamente a exposição dietética a este tipo de compuestos. De hecho, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha emitido advertências relacionadas com la ingesta de nitratos e nitritos provenientes de alimentos, especialmente quando estos vegetales são almacenados e posteriormente recalentados. Aunque estos compuestos en su forma natural pueden ser beneficiosos, el contexto del almacenamiento prolongado y la exposición al calor puede modificar su comportamiento químico. Este es uno de los ejemplos más claros de cómo un alimento considerado altamente saludable puede cambiar su perfil químico dependiendo de cómo se maneje después de la cocción inicial. La espinaca no deja de ser nutritiva, pero su entorno de almacenamiento y recalentamiento puede influir en la formación de compuestos que no están presentes en su estado fresco o recién cocinado. Por esta razão, a recomendação que muitos investigadores em nutrição e seguridade alimentária sugerem é consumir as verduras de hoja verde recém-cocidas sempre que seja possível. Quando se almacenam, o tempo juega um papel importante, já que quanto mais tempo passam em refrigeração, maior é a possibilidade de que ocorram estas transformações químicas. Se é necessário conservá-las, alguns especialistas recomendam tempos de almacenamento muito curtos e evitar o recalentamento repetido. Em muitos casos, consumi-las frias depois de um curto período de refrigeração pode ser uma alternativa mais prudente desde o ponto de vista químico. Depois de analisar um alimento tão associado com a saúde como a espinaca, o seguinte caso é aún mais surpreendente para a maioria das pessoas. Se trata de um alimento que não só é ampliamente consumido, sino também recomendado de forma habitual por nutricionistas e médicos em todo o mundo. Um alimento que, em aparência, representa equilíbrio nutricional completo, pero que também experimenta cambios importantes quando se somete a recalentamento: los huevos. Los huevos se encuentran entre los alimentos más completos desde el punto de vista nutricional. Aportan proteínas de alta calidad con todos los aminoácidos esenciales, además de nutrientes clave como la colina, importante para la función cerebral, el selenio, que participa en procesos antioxidantes, y compuestos como la luteína y la zeaxantina, asociados con la salud ocular y celular. Por esta razão, durante décadas, han sido considerados um alimento básico em dietas saludáveis em todo o mundo. Sin embargo, quando os huevos já cocidos se enfriam e luego se recalientam, especialmente a altas temperaturas, começam a ocorrer transformações químicas menos conhecidas. Em particular, as grasas presentes em la gema, que representam uma parte significativa de sua composição, podem experimentar processos de oxidação progressiva. Durante a primeira cocção, estas grasas já sofrem cambios estruturais normais. Pero quando o huevo se somete a um segundo ciclo de calentamento, a oxidação pode intensificar-se. Este processo pode dar lugar a subproductos como o malondialdehído e outros compuestos derivados de la degradação lipídica, los cuales han sido ampliamente estudiados en la literatura científica por su interacción con estructuras celulares. Uno de los grupos de compuestos que ha recibido especial atenção en la investigação reciente son los oxiesteroles. Estes são formas oxidadas do colesterol que se formam especificamente quando alimentos que contêm colesterol, como os huevos, são expostos a calor repetido. Estudos publicados em revistas de toxicologia alimentária han analisado estes compuestos por sua potencial atividade biológica. Em particular, algumas revisões científicas han señalado que os oxiesteroles podem apresentar propriedades pro-inflamatórias e, em certos contextos experimentais, efeitos citotóxicos e genotóxicos. O término genotóxico é especialmente importante porque se refere à capacidade de uma substância de afetar diretamente o material genético das células, es decir, o ADN. Quando o ADN se vê alterado, incluso de forma leve e acumulativa, existe a possibilidade de que se produzcan errores em la replicação celular. Estos errores, dependiendo de sua localização e frequência,
forman parte de los procesos biológicos que pueden contribuir al desarrollo de enfermedades a largo plazo, incluyendo ciertos tipos de cáncer. Además de la oxidación de grasas, el recalentamiento de los huevos también puede afectar a sus proteínas. Quando se sometem nuevamente a altas temperaturas, especialmente em micro-ondas ou calentamentos rápidos, as proteínas podem sofrer desnaturalização adicional, formando estruturas mais rígidas e menos digeríveis para o sistema gastrointestinal. Algumas investigações sugerem que a degradação de aminoácidos como a cisteína e a metionina, presentes naturalmente em los huevos, pode generar subproductos relacionados com o aumento do estresse oxidativo en el organismo. El estrés oxidativo en el tracto digestivo es un área de estudio importante, ya que se ha asociado con procesos inflamatorios crónicos. La inflamación persistente en el revestimiento intestinal es considerada por muchos investigadores como uno de los factores implicados en el desarrollo de enfermedades gastrointestinales a largo plazo. Entre ellas, el cáncer colorectal ocupa un lugar destacado debido a su frecuencia y a su impacto global en la salud pública. É importante aclarar que os huevos seguem sendo um alimento altamente nutritivo. O problema não é seu consumo, sino os cambios químicos que podem produzir-se bajo condições específicas de almacenamento e recalentamento repetido. Em outras palavras, o valor nutricional de los huevos não desaparece, pero su perfil químico pode modificar-se dependendo de como se manejem depois da cocção inicial. Esta diferença é clave para entender por que certos alimentos, incluso os mais saludables, podem comportar-se de maneira distinta quando se exponem repetidamente ao calor. Depois de analisar estes 4 alimentos principais, o panorama general se vuelve mais claro. Não se trata de eliminar grupos alimentícios inteiros, sino de compreender como o calor, o tempo e o almacenamiento influyen en la química de lo que comemos cada dia. Quando se observa todo em conjunto, o mensaje não é de medo, sino de compreensão. Cada dia, milhões de pessoas tomam decisões sobre sua alimentação sem pensar em lo que ocorre depois da cocção inicial. Cocinam, guardam, recalientam e repetem este ciclo durante anos, sem imaginar que dentro de esses alimentos continuam ocorrendo reações químicas silenciosas. A ciência moderna ha identificado que muitos de estes processos não são teóricos nem especulativos. São reações químicas reais, estudadas em laboratórios de todo o mundo, publicadas em revistas revisadas por pares e evaluadas por organismos internacionais de saúde. Hablamos de oxidação de grasas e proteínas, formação de compostos avançados de glicação e regeneração de nitrosaminas bajo certas condições. Não são palavras abstractas, sino mecanismos bioquímicos documentados. O importante aqui não é concluir que certos alimentos são buenos ou malos por si mesmos. El arroz, el pollo, las espinacas e los huevos siguen sendo alimentos fundamentais em la dieta humana. Han alimentado a generações inteiras e continuam sendo parte essencial de uma nutrição equilibrada em todo o mundo. O ponto central é entender que seu comportamento químico cambia dependendo de como se manejam depois de ser cocinados. A diferença entre um alimento saludável e um alimento potencialmente problemático não sempre está em sua natureza, sino em seu contexto. O tempo de almacenamento, a temperatura de refrigeração, o número de recalentamentos e a forma de calentamento podem influir em la formação de certos compostos que han sido estudiados por la ciência em relação com processos inflamatórios e celulares. Por esta razão, muitos investigadores em nutrição preventiva insistem em la importância de la frescura em la alimentação diária. Não como uma regra rígida, sino como uma forma de reduzir a exposição acumulativa a certos subprodutos químicos que podem formar-se com o tempo. Comer alimentos recém-preparados, minimizar o recalentamento repetido e almacenar corretamente as sobras são práticas simples, pero relevantes desde o ponto de vista bioquímico. Também é importante recordar que o risco não é imediato nem visível. Estes processos não produzem efeitos instantâneos. Não se trata de uma reação aguda ou de uma intoxicação evidente. Se trata de acumulação, de pequenas exposições repetidas durante anos que podem influir em el entorno interno do organismo. La biologia del cáncer,
como se ha demostrado em múltiplos estudos, é um processo gradual que involucra múltiplos factores e etapas. O conhecimento de estes mecanismos não deve generar ansiedade, sino responsabilidade informada. Saber como funciona a química de los alimentos permite tomar decisões mais conscientes em la cocina diária. Não se trata de eliminar completamente os alimentos recalentados, sino de entender quando, como e com que frequência se consumem. Ao final, a ciência não busca imponer restrições absolutas, sino oferecer claridade. A alimentação humana sempre ha estado influenciada por la cultura, la disponibilidade de alimentos e la prática cotidiana. Lo que cambia ahora es el nivel de comprensión que tenemos sobre lo que ocurre dentro de esos alimentos después de ser cocinados. Cada uno de los 4 alimentos analizados en este video representa un ejemplo de cómo la transformación térmica y el almacenamiento pueden modificar su composición química. El arroz muestra el impacto del almacenamiento prolongado en alimentos ricos en almidón. El pollo evidencia cómo las proteínas animales pueden generar subproductos específicos bajo calor repetido. Las verduras de hoja verde ilustran cómo compuestos naturales beneficiosos pueden transformarse bajo ciertas condiciones. Y los huevos demuestran cómo incluso los alimentos más nutritivos pueden cambiar su perfil lipídico con el recalentamiento. La conclusión no es dejar de comer estos alimentos, sino comprenderlos mejor. La verdadeira salud não depende unicamente de lo que se elige comer, sino também de como se maneja lo que já se ha cocinado. Essa é uma dimensão de la nutrição que durante muito tempo ha sido ignorada em la conversação pública, pero que la ciencia continua explorando com cada vez mais detalhe. Ahora que tienes esta informação, puedes observar tu própria cocina desde uma perspectiva diferente, não com medo, sino com conhecimento. No con restricción extrema, sino con conciencia, porque al final, la comida no es solo energía, también es química, y entender esa química es una de las herramientas más poderosas para cuidar tu salud a largo plazo.